A mansão de Carlos se erguia imponente em meio ao caos da cidade de São Paulo, como um oásis de luxo em um deserto de concreto e problemas. Seus muros altos e cercas eletrificadas protegiam não apenas sua propriedade, mas também o homem que se sentia cada vez mais isolado dentro dela. Carlos caminhava pelo amplo salão, admirando as obras de arte nas paredes e os lustres de cristal que refletiam a luz suave do entardecer. O brilho do ambiente contrastava com a escuridão que ele sentia dentro de si. Ele se deteve diante de uma janela, observando a movimentação da rua abaixo. As pessoas passavam apressadas, cada uma com seus próprios fardos e preocupações. Carlos não se lembrava da última vez que havia se sentido parte daquele mundo. A infância que viverá em um subúrbio pobre parecia uma vida distante, um eco que ressoava nas paredes de sua memória. Ele recordou os dias em que a única preocupação era conseguir dinheiro suficiente para comprar pão e leite. A imagem de sua mãe, com um semblante cansado mas determinado, lutando para sustentar a família, lhe veio à mente. Mãe, como você conseguiu ser tão forte? Pensou, sentindo um nó se formar em sua garganta. A vida que levava agora era a materialização de todos os seus sonhos. Ele havia trabalhado duro e conquistado uma fortuna, mas, ao olhar para si mesmo no reflexo da janela, percebeu que tudo aquilo não preenchia o vazio que sentia. As festas luxuosas, os carros caros e as viagens ao exterior não eram capazes de substituir o amor e a conexão humana que lhe faltavam. Carlos suspirou, afastando os pensamentos melancólicos. Ele sabia que precisava mudar. Mas como? A resposta parecia tão distante quanto a sua infância. Enquanto isso, na cozinha da mansão, Ana, sua empregada, se dedicava a preparar o jantar. O cheiro de temperos e comida caseira preenchia o ar, trazendo uma sensação de acolhimento ao ambiente frio e opulento da mansão. Ana estava em seu terceiro mês de gravidez, e a barriguinha já começava a aparecer, tornando suas tarefas um pouco mais difíceis, mas ela não se importava. Cada corte de cebola, cada panela que colocava no fogo, era uma forma de se distrair das preocupações. Com o telefone em uma das mãos, Ana conversava com sua amiga, Luísa. A voz da amiga soava animada do outro lado da linha, mas Ana lutava contra um misto de ansiedade e insegurança. Você não sabe como está difícil, Luísa. O bebê está chegando e as contas não param de acumular. Eu só espero que Carlos não perceba que estou tão preocupada. Ele precisa de mim, e eu não posso mostrar fraqueza. Ela disse, olhando para o relógio na parede. E se eu não conseguir dar uma vida digna para o meu filho? Você é forte, Ana. Basta lembrar de onde você veio e tudo que já superou. Você já passou por tanta coisa. Não se deixe abater agora, respondeu Luísa, com uma voz cheia de encorajamento. Ana sorriu, embora o peso das palavras da amiga pesasse em seu coração. Quando a ligação terminou, ela ficou em silêncio por alguns instantes, respirando fundo para acalmar os pensamentos que a atormentavam. O que ela mais desejava era um futuro melhor para o seu filho. Carlos, ainda perdido em seus pensamentos, decidiu descer para a cozinha, um espaço que, apesar de ser parte da mansão, sempre lhe parecia mais acolhedor do que o resto da casa. Ao entrar, sentiu o aroma da comida caseira e viu Ana em meio às panelas. A imagem dela, concentrada em seu trabalho, o fez sorrir. Ele sempre admirou a dedicação e o cuidado que ela colocava em tudo o que fazia. Boa noite, Ana, ele disse, tentando quebrar o silêncio. Ana se virou, surpresa ao ver Carlos ali. Boa noite, senhor. Estou quase terminando o jantar. Espero que esteja com fome, respondeu, enquanto limpava as mãos em um pano de prato. Com certeza, estou sempre com fome. O que você está preparando hoje? Carlos perguntou, aproximando-se da mesa onde os ingredientes estavam dispostos. Um risoto de frango, como você gosta, respondeu Ana, sentindo um pequeno orgulho ao agradar o patrão. E uma salada fresca. Você é incrível, Ana. Não sei como faria sem você, Carlos elogiou, sinceramente agradecido pela presença dela em sua vida. A rotina da mansão seria insuportável sem a humanidade que Ana trazia com seu jeito simples e gentil. Ela sorriu timidamente, sentindo-se um pouco envergonhada. Apenas faço meu trabalho, senhor. Não, não é só isso. Você traz vida a esta casa. Às vezes, sinto que sou só um homem cercado de luxo, mas sem ninguém de verdade ao meu redor. Você me faz lembrar do que realmente importa, ele disse, e ao pronunciar aquelas palavras,
Um peso que ele não sabia que carregava começou a se dissipar. Ana o olhou com curiosidade, percebendo que havia algo mais atrás daquela conversa. O senhor está bem? Parece pensativo. Ela perguntou, sua voz suave e preocupada. Carlos hesitou. Era raro ele se abrir sobre suas questões internas. Às vezes me pergunto se todo esse dinheiro vale a pena. Eu queria ter alguém com quem compartilhar isso. Sabe? Alguém que possa me entender, disse, olhando fixamente para o balcão da cozinha. Ana sentiu uma conexão emergir entre eles, uma fragilidade que não costumava ver em seu patrão. Não está sozinho, Carlos. Eu estou aqui e sempre estarei para ajudar no que puder, respondeu, tentando confortá-lo. Mas, no fundo, ela sabia que suas próprias preocupações eram grandes demais para serem esquecidas. Carlos a observou, admirando a força que ela exibia, mesmo em meio às dificuldades. Obrigado, Ana. Eu realmente aprecio isso. Mas tem algo que preciso te contar. Algo importante. Ele disse, a seriedade em sua voz fazendo o ambiente mudar de tom. Ana franziu a testa, intrigada. O que é, senhor? Carlos respirou fundo, sentindo o peso da revelação que estava prestes a fazer. O segredo que guardava por tanto tempo estava prestes a ser compartilhado, e isso poderia mudar tudo. Porém, ele hesitou, percebendo que, de alguma forma, aquela conversa se tornará mais do que apenas um desabafo. Era um momento de vulnerabilidade e conexão que ele não esperava encontrar. Na verdade, começou Carlos, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ele se sentia como um homem à beira de um precipício, prestes a dar um salto sem saber onde aterrissaria. Ana, percebendo a hesitação dele, decidiu encorajar. Você pode confiar em mim, Carlos. Estamos juntos nisso, não importa o que seja. Aquela frase ecoou na mente de Carlos, e ele percebeu que, talvez, abrir-se para Ana não fosse tão assustador quanto pensava. O que ele tinha para revelar poderia não apenas mudar a vida dela, mas também a dele. E, por um breve instante, ele se perguntou se, ao compartilhar seu fardo, poderia também encontrar um caminho para a verdadeira felicidade. Carlos sentou-se no banco da cozinha, suas mãos, que antes pareciam tão firmes e decididas, agora tremiam ligeiramente. O aroma do jantar que Ana preparava envolvia o ambiente, mas ele estava distante, mergulhado em seus próprios pensamentos. A luz suave que entrava pela janela iluminava o rosto de Ana, destacando a expressão de concentração enquanto ela mexia a panela. Ele sabia que precisava contar a ela sobre o dinheiro herdado, mas a hesitação o consumia. Ana, começou Carlos, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Eu tenho algo importante para te dizer. Ana virou-se, limpando as mãos na toalha, e olhou para ele com curiosidade. Havia uma luz suave em seus olhos, mas também uma sombra de preocupação, como se ela sentisse que algo estava prestes a mudar. O que foi, Carlos? Você parece preocupado, respondeu ela, sua voz carregada de empatia. Ele respirou fundo, sentindo o peso da revelação que carregava. Era uma quantia significativa, algo que poderia ajudar muitas pessoas, mas o que mais o perturbava era a origem desse dinheiro. A herança que receberá não era apenas um presente. Era um fardo, um legado de um passado que ele ainda não tinha certeza se estava pronto para enfrentar. Eu herdei uma quantia considerável, começou ele, hesitando novamente antes de continuar, e estou pensando em usar isso para ajudar os necessitados. Ana franziu a testa, sua expressão mudando para uma mistura de surpresa e desconfiança. A ideia de que Carlos, um homem que tinha tanto, quisesse ajudar os outros era admirável, mas ela não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais ali. Carlos, isso é maravilhoso, mas... Ela hesitou, procurando as palavras certas. Por que você quer fazer isso? O que mudou? Carlos sentiu um frio na barriga. Ele sabia que essa pergunta era direta, e que Ana não era do tipo a aceitar respostas vazias. A verdade era que ele se sentia culpado. Culpado por ter tanto enquanto outros lutavam para sobreviver. Mas a parte mais difícil era que ele não sabia como explicar a origem daquelas riquezas sem se expor. Ele começou, mas as palavras falharam. Eu sempre quis fazer a diferença de alguma forma. Quando eu era mais novo, vi a luta da minha mãe. Ela fez tudo o que pôde para nos sustentar. Ana escutou em silêncio, seu olhar fixo no dele.
Ela sabia que havia uma história mais profunda por trás daquelas palavras, e sua intuição a alertava para que não se deixasse levar apenas pela boa intenção de Carlos. Isso é muito bonito, mas, ela insistiu, um leve tom de preocupação na voz. Você tem certeza de que não há outro motivo por trás desse gesto? Algo que você não está me contando. Carlos sentiu um nó se formar na garganta. Ele queria ser honesto, mas o medo de expor suas vulnerabilidades o paralisava. A última coisa que ele queria era parecer fraco diante de Ana, que, embora estivesse em uma situação difícil, mostrava uma força que ele admirava. Não, não é isso, disse ele, tentando se firmar. Eu apenas sinto que é hora de agir. Com esse dinheiro, posso ajudar pessoas que realmente precisam. E você acha que isso vai preencher o vazio que você sente? Ana perguntou, sua voz mais suave, mas incisiva. Às vezes, ajudar os outros não é suficiente para resolver nossas próprias questões. Carlos ficou em silêncio, as palavras dela ecoando em sua mente. Era verdade. Ele se sentia vazio. A mansão, com todo o seu luxo, não preenchia o buraco que havia dentro dele. Era como se Ana estivesse lendo sua alma, e isso o deixava vulnerável. Eu não sei, admitiu, finalmente. Eu apenas queria fazer algo bom. Para honrar minha mãe, que se foi tão cedo. Ana percebeu que detrás daquela façade de milionário, havia um homem perdido, em busca de conexão. Ela não podia deixar de sentir um misto de compaixão e uma leve desconfiança. O que ele estava realmente tentando esconder? Carlos, você não precisa carregar tudo isso sozinho. Se você quiser, eu posso ajudar. Mas me diga a verdade. O que esse dinheiro realmente significa para você? Ele hesitou mais uma vez, mas algo na determinação de Ana o encorajou. O calor de seus olhos, a sinceridade em sua voz, fez com que ele se sentisse seguro para abrir um pouco mais seu coração. A verdade é que eu criei um fundo para ajudar minha mãe, revelou Carlos, sua voz agora mais firme. Ela morreu quando eu era criança, e eu sempre me senti culpado por não ter conseguido fazer mais por ela. Esse dinheiro é parte de um legado que eu gostaria de transformar em algo positivo. Ana sentiu seu coração apertar. A revelação não apenas iluminou a motivação de Carlos, mas também revelou a dor escondida que ele carregava. Ela se aproximou dele, sentindo a tensão entre os dois diminuir. Carlos, eu sinto muito pela sua mãe. Perder alguém é uma dor que nunca desaparece. A empatia em suas palavras era palpável. Mas você não precisa se sentir culpado. Você está aqui agora, e isso é o que importa. Ele olhou para ela, e pela primeira vez, viu não apenas a funcionária que cuidava de sua casa, mas alguém que realmente se importava. A conexão entre eles estava se solidificando, e isso o deixava vulnerável de uma maneira que ele não esperava. Obrigado, Ana. Isso significa muito para mim. Carlos sorriu, um sorriso genuíno que parecia iluminar seu rosto. Eu só espero que, de alguma forma, eu possa fazer a diferença na vida de outras pessoas como minha mãe fez na minha. Ana sorriu de volta, mas a sombra da dúvida ainda pairava sobre ela. Embora Carlos parecesse bem intencionado, havia algo em sua expressão que a fazia pensar que ele ainda estava lutando com seus próprios demônios. Ela decidiu que, independentemente das intenções de Carlos, ela precisava ser cautelosa. Eu admiro sua determinação, mas lembre-se, ajudar os outros não deve vir à custa de si mesmo. O que você realmente deseja, Carlos? Ele ficou em silêncio, refletindo sobre suas palavras. Era uma pergunta que ele não havia se feito em muito tempo, e a resposta estava mais próxima do que ele imaginava. No fundo, ele desejava ser livre, livre da dor do passado, livre da solidão que o cercava. Eu desejo ser feliz, finalmente disse Carlos, sua voz falhando um pouco. E talvez, se eu puder ajudar os outros, isso me traga um pouco dessa felicidade. Ana assentiu, percebendo que a busca de Carlos por felicidade estava entrelaçada com suas próprias lutas. Ela também tinha sonhos e anseios, mas a realidade de sua vida a impedia de enxergar um futuro claro. A conversa a fez refletir sobre suas próprias escolhas e o que significava realmente ser feliz. Vamos encontrar um jeito, Carlos. Podemos fazer isso juntos. A determinação em sua voz era forte, e ela sentiu uma onda de esperança. Eu estarei ao seu lado. Carlos sorriu novamente, e pela primeira vez em muito tempo,
Ele sentiu que talvez não estivesse tão sozinho assim. A conexão que estava se formando entre eles era mais do que amizade. Era um entendimento mútuo das dores e esperanças que ambos carregavam. E assim, com os corações mais leves, ambos voltaram ao preparo do jantar. Mas a atmosfera na cozinha agora estava impregnada de algo novo. A promessa de que, juntos, poderiam enfrentar seus passados e construir um futuro mais brilhante. A jornada ainda estava apenas começando, mas a esperança havia florescido em meio ao caos de suas vidas. E isso era um começo. Ana ficou em silêncio, permitindo que as palavras de Carlos ecoassem em sua mente. Ela estava dividida entre a gratidão pela generosidade dele e a desconfiança que se formava como uma sombra em seu coração. O que ele realmente pretendia ao fazer tal revelação? O que havia por trás daquela grande quantia de dinheiro? As dúvidas a consumiam, mas também havia uma parte dela que se sentia atraída pela possibilidade de um futuro melhor. Você não precisa me ajudar, disse Ana, finalmente quebrando o silêncio, seus olhos fixos na mesa da cozinha, onde o jantar ainda estava por terminar. Eu tenho minha própria luta. Preciso cuidar de mim e do meu bebê. Carlos, que observava cada movimento dela, sentiu um aperto no peito. Ele entendia os desafios que Ana enfrentava. Ana, não é isso que quero dizer. Eu estou falando sobre algo maior. Sabe, quando você tem muito, como eu, você começa a perceber que o verdadeiro valor está em ajudar os outros. Eu não quero ser apenas um homem rico. Quero ser um homem que faz a diferença. Mas isso não é fácil, Carlos. Ana respondeu, levantando os olhos para ele, com uma intensidade que fez o milionário hesitar. As pessoas podem ter segundas intenções. Como posso ter certeza de que suas intenções são puras? Carlos sorriu suavemente, admirando a força dela. Eu entendo suas preocupações. Mas a vida me ensinou que precisamos confiar. Eu não sou perfeito, mas quero construir algo verdadeiro, algo que vá além de dinheiro. Quero fazer algo que honre a memória da minha mãe. Ana respirou fundo, sentindo o peso das palavras dele. E o que você gostaria de fazer? Quero criar um fundo para ajudar pessoas como você, que estão lutando para se sustentar. Um lugar onde elas possam encontrar apoio, recursos, quem sabe, um novo começo. Carlos respondeu, sua voz carregada de emoção. Isso é bonito, mas e se eu não me sentir confortável com isso? E se as pessoas souberem de onde vem esse dinheiro? Ana indagou, a insegurança transparecendo. Eu não me importo com o que as pessoas pensam. O que importa é o que você pensa e como isso pode mudar vidas. Carlos disse, sua sinceridade ressoando na cozinha iluminada. Se você não se sentir confortável, eu vou respeitar sua decisão. Mas eu não quero que você se sinta sozinha nessa jornada. Ana o observou com atenção. A vulnerabilidade dele a tocava de uma maneira que ela não esperava. A ideia de que um homem tão rico e poderoso estava disposto a se abrir para ela, uma simples empregada, era impressionante. Ela sentiu um impulso de compartilhar seus próprios sonhos, seus próprios anseios. Eu sempre sonhei em ter uma pequena loja de roupas, Ana confessou, a timidez em sua voz contrastando com a força de suas palavras. Quero criar algo que represente não apenas a mim, mas também o futuro do meu filho. Quero que ele saiba que pode alcançar seus sonhos, não importa de onde venha. Carlos a ouviu atentamente, admirando a paixão que ardia nos olhos dela. Isso é maravilhoso, Ana. Você tem o talento e a determinação. O que a impede de seguir esse sonho? Dinheiro, principalmente, ela disse, um sorriso triste surgindo em seu rosto. Eu não tenho como investir em nada agora. E com o bebê a caminho, tudo parece ainda mais complicado. Podemos encontrar uma solução. Eu poderia ajudá-la com o financiamento. Se você tem uma visão, por que não realizá-la? Carlos sugeriu, sua voz repleta de encorajamento. Ana hesitou, a ideia de aceitar ajuda ainda a incomodava. E se isso acabar se tornando um peso para nós dois? Um dia, você pode se arrepender de me ajudar. E eu não quero que isso afete nossa relação. Carlos deu um passo à frente, olhando nos olhos dela com uma determinação que a surpreendeu. Ana, eu não sou esse tipo de homem. Eu não me arrependo de querer ajudar as pessoas. E eu quero ajudar você porque vejo sua força. Não porque desejo algo em troca. Ela sentiu um calor subir por suas bochechas, uma mistura de emoção e gratidão. Você realmente acredita que eu posso ter a minha loja? Eu acredito que você pode fazer qualquer coisa que colocar em sua mente.
E se precisar de apoio, estarei aqui. Carlos disse, sua voz suave como um sussurro. A conversa então tomou um rumo inesperado, quando Carlos decidiu abrir seu coração sobre outra parte de sua vida que o mantinha isolado. Ana, posso te contar algo mais? A verdade é que eu tenho medo. Medo de me aproximar das pessoas, de ser traído novamente. Depois que perdi minha mãe, eu me afastei de todos. Às vezes, parece mais fácil ser sozinho. Ao ouvir isso, Ana sentiu uma conexão ainda mais profunda se formando entre eles. A vulnerabilidade dele a tocou, e ela decidiu que precisava ser honesta também. Mas a hesitação a consumia, e ela se perguntou se realmente estava pronta para compartilhar o seu segredo. Eu entendo o que você sente, Carlos. A vida pode ser cruel às vezes. Ana começou, sua voz trêmula. Mas eu também tenho meus medos. Meu pai, ele não é a pessoa que todos pensam que é. Ele se envolveu em coisas que eu nunca imaginei. E isso ainda me assombra. Carlos a encarou, seus olhos cheios de empatia. Você não precisa me contar se não se sentir confortável. Mas saiba que eu estou aqui para ouvir. Ela hesitou, o peso de suas palavras pesando em seu coração. Finalmente, decidiu que, se Carlos estava se abrindo, talvez ela também pudesse fazer o mesmo. Ele fez coisas ruins, Carlos. Eu tenho medo de que isso afete a vida do meu filho. Medo de que essa parte da minha vida não me deixe em paz. Carlos ficou em silêncio, absorvendo as informações. Ele podia ver a luta interna dela, e isso o fez querer protegê-la ainda mais. Ana, você não está sozinha. Juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. Eu prometo que não deixarei que o passado defina o futuro de você e do seu filho. O olhar intenso entre os dois criou um momento de compreensão mútua. Ana sentiu que, apesar de suas inseguranças, havia uma força crescente entre eles, uma possibilidade de construir algo novo. Mas ainda assim, a necessidade de compartilhar sua verdade a fez hesitar mais uma vez. Eu preciso pensar em tudo isso, Carlos. É muita coisa para processar. Ana disse, sua voz quase um sussurro. Agradeço por tudo, mas, por enquanto, preciso de um tempo. Carlos assentiu, respeitando o espaço que ela precisava. Claro, Ana. Estou aqui quando você estiver pronta para falar mais. Apenas saiba que eu quero o melhor para você e seu bebê. A conversa deixou um gosto agridoce no ar. Ana se sentia mais leve, mas também mais pesada ao pensar sobre o que estava por vir. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que não estava sozinha nessa jornada. Carlos havia se tornado um aliado inesperado, e isso a enchia de esperança. Ana estava nervosa. O peso do segredo que carregava por tanto tempo parecia ter se transformado em um fardo insuportável. No entanto, ali, na cozinha da mansão de Carlos, em meio ao cheiro de temperos e ao brilho das panelas de aço inoxidável, ela sabia que era hora de falar. O clima entre eles havia mudado desde que Carlos lhe revelara sobre o fundo que criará para sua mãe. A vulnerabilidade dele a tocará profundamente, e agora, ela sentia que precisava retribuir essa confiança. Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Carlos estava encostado na bancada, observando-a com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. O olhar dele era intenso, quase como se ele estivesse esperando um desfecho dramático para a conversa que se desenrolava. Ana hesitou, seu coração batia forte enquanto suas mãos tremiam levemente. Carlos, começou ela, a voz quase falhando. Eu preciso te contar algo sobre o meu passado. Ela hesitou, a memória de seu pai, envolvido em atividades ilícitas, a assombrava. Meu pai, ele estava envolvido em coisas ruins. Coisas que podem afetar a vida do meu filho. Carlos ergueu uma sobrancelha, a expressão de surpresa tomando conta de seu rosto. O que você quer dizer com isso, Ana? A preocupação em seus olhos era palpável, como se ele estivesse tentando reunir todas as peças de um quebra-cabeça que não fazia. Ele estava envolvido com tráfico de drogas e outras atividades ilegais. Ana confessou, a voz tremendo. Eu sempre tentei me afastar disso, mas agora, com o bebê a caminho, eu tenho medo. Medo de que o passado dele me alcance e afete a vida da criança. Carlos ficou em silêncio, processando as palavras dela. O choque e a incredulidade se misturavam em seu semblante. Eu não sabia. Nunca imaginei que você tivesse que lidar com algo assim. Eu não falo sobre isso com ninguém,
continuou Ana, sentindo as lágrimas ameaçarem escapar. É um peso que eu carrego sozinha. A última coisa que eu quero é que meu filho cresça em um ambiente contaminado por essas escolhas erradas. Você não está sozinha, Ana, Carlos disse, sua voz firme e reconfortante. Eu estou aqui. E se você quiser, podemos encontrar uma maneira de lidar com isso, juntos. A determinação nas palavras dele tocou Ana de uma forma que ela não esperava. Juntos, repetiu, buscando os olhos dele. Você realmente quer se envolver na minha vida? Depois de tudo o que você já passou? Sim, quero, afirmou Carlos, com um gesto de mão que parecia englobar todo o espaço da cozinha. Se você confia em mim, quero ajudá-la a superar isso. Ninguém deve enfrentar seus demônios sozinho. Ela sentiu um calor se espalhar pelo peito, uma mistura de alívio e gratidão. Carlos, o homem que parecia tão distante e fechado, agora se mostrava disposto a compartilhar um fardo que era, até então, apenas dela. Você não sabe o quanto isso significa para mim, Ana disse, a voz embargada. Me conte mais sobre seu pai. O que ele faz agora? Você tem contato com ele? Carlos questionou, com um olhar sério. Ana hesitou, lembrando-se das últimas interações que teve com o pai. Ele ainda está por aí, mas eu não o vejo há meses. Fiz questão de me distanciar. Não quero que ele entre na minha vida, especialmente agora. Carlos assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Talvez, se ele souber que você está esperando um filho, isso faça com que ele mude de atitude. Pais costumam se preocupar com os filhos, mesmo aqueles que erraram muito? Mas e se ele quiser se envolver? Ana questionou, a ansiedade crescendo. E se ele tentar usar meu filho como uma forma de manipulação? Eu não posso deixar isso acontecer. Então, precisamos encontrar uma maneira de garantir que isso não aconteça, Carlos respondeu, sua voz firme. Eu posso ajudar você a se proteger. Podemos procurar um advogado e ver quais são as opções legais. Não deixe que o passado dite o futuro do seu filho. Ana sentiu a esperança ressoar dentro dela. Você faria isso por mim? Questionou, os olhos brilhando com gratidão. Faria e farei, Carlos confirmou. A sinceridade em seu tom era inegável. Eu quero que você e seu filho tenham um futuro melhor. E que você se sinta segura. Obrigada, Ana murmurou, a emoção quase a sufocando. Eu nunca pensei que teria alguém como você ao meu lado. Alguém que se importasse. Carlos se aproximou, colocando a mão sobre o ombro dela. Você merece isso, Ana. E eu também. Estamos juntos nessa. Vamos enfrentar o que vier, um dia de cada vez. O silêncio que se seguiu foi preenchido por uma nova compreensão mútua. Ana sentiu que as paredes que havia construído em torno de si estavam desmoronando, dando lugar a um novo tipo de relacionamento. Um pacto de apoio mútuo. Então, o que faremos primeiro? Ana perguntou, um sorriso tímido surgindo em seus lábios, como se a esperança estivesse começando a florescer. Primeiro, vamos nos certificar de que você tenha todo o apoio necessário. Depois, podemos investigar como se proteger legalmente. E quem sabe, talvez possamos pensar em um lugar tranquilo para vocês viverem, longe de qualquer influência negativa, Carlos sugeriu, sua mente já começando a traçar um plano. Ana assentiu, animada. Isso parece maravilhoso. Um lugar onde meu filho possa crescer sem medo. Eu nunca pensei que isso fosse possível. É possível, Ana, Carlos garantiu, seu olhar intenso. E eu estarei ao seu lado a cada passo do caminho. Ana sorriu, sentindo uma onda de gratidão e alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu esperançosa. O futuro parecia menos ameaçador, e a ideia de criar seu filho em um ambiente seguro e amoroso agora era uma realidade tangível. Enquanto eles falavam sobre os próximos passos, Ana percebeu que havia algo profundamente transformador na conexão que estavam formando. Carlos, o milionário solitário, e ela, a mulher que lutava para sustentar sua família, estavam se unindo em uma jornada inesperada. E, com isso, Ana sentiu que, mesmo diante de um passado sombrio, o futuro poderia ser iluminado por novas possibilidades. A conversa fluiu naturalmente, e, enquanto o sol se punha, as sombras começaram a desaparecer, dando lugar a um novo amanhecer que prometia esperança e renovação. Ana finalmente se permitiu sonhar com o futuro, e ao olhar para Carlos, viu nele não apenas um amigo, mas um aliado em sua luta.
A noite em São Paulo caía como um manto escuro, enquanto a mansão de Carlos iluminava-se com luzes quentes que dançavam nas paredes de mármore. O ambiente, que antes parecia um refúgio de opulência, agora pulsava com uma tensão palpável. A relação entre Carlos e Ana havia se tornado um terreno fértil para emoções conflitantes, e o surgimento de um antigo amigo de Carlos prometia abalar as estruturas recém-construídas entre eles. Carlos, sentado em uma poltrona de couro na sala de estar, olhava pela janela, perdido em pensamentos. A brisa fresca da noite entrava, trazendo consigo o aroma dos jasmins do jardim. Ele se lembrava da conversa que tivera com Ana mais cedo, quando decidiram que enfrentariam juntos os fantasmas do passado. A conexão que se formara entre eles era forte, mas a sombra do passado de Ana ainda pairava sobre suas cabeças como uma nuvem pesada. Foi então que a campainha tocou, interrompendo sua contemplação. Carlos se levantou, um frio na barriga o avisando de que algo não estava certo. Ele abriu a porta e se deparou com Rafael, um antigo amigo de faculdade, que trazia consigo um sorriso despreocupado e um olhar que parecia analisar tudo ao seu redor. Carlos! Exclamou Rafael, com a voz exuberante. Quanto tempo! Vim ver como você está. Carlos forçou um sorriso, mas a sensação de desconforto era inegável. Ele sempre soube que Rafael tinha uma natureza invasiva, e aquele encontro parecia mais um aviso do que uma visita amigável. Rafael, que surpresa! Entre, por favor. O tom de Carlos era cordial, mas sua mente estava alerta. Assim que Rafael entrou, ele olhou em volta, admirando o luxo da mansão. Uau! Você realmente se saiu bem, não é? Comentou Rafael, com um sorriso malicioso. Sempre soube que você ia longe. Carlos se sentou novamente, tentando manter a conversa leve. E você? O que tem feito? Ah, você sabe como é a vida, sempre correndo atrás do dinheiro. Rafael fez uma pausa, seus olhos se fixando em Carlos, como se estivesse esperando algo. Mas é bom ver que você está bem. Não posso dizer o mesmo sobre alguns conhecidos nossos. Carlos franziu a testa. Ele sabia que Rafael estava insinuando algo, mas não queria entrar nesse jogo. E como estão os outros? Bem, isso depende do que você considera bem. Alguns deles, como você sabe, estão passando por dificuldades financeiras. Outros, bem, têm assuntos mais complicados. Rafael inclinou-se para a frente, como se fosse compartilhar um segredo. O que você diria se eu dissesse que ouvi algumas histórias sobre uma pessoa muito próxima a você? Carlos sentiu um arrepio na espinha. Ele sabia que Rafael não estava ali apenas para uma visita social. Do que você está falando? Rafael sorriu, mas não havia alegria em seu olhar. Sobre sua empregada, Ana. Ouvi dizer que ela tem um passado, digamos, complicado. Um pai envolvido em coisas ilegais. Você sabia disso? A sala pareceu encolher ao redor de Carlos. Ele não queria que Rafael soubesse sobre o passado de Ana, muito menos usá-lo como uma arma. Isso não é da sua conta, Rafael. Rafael deu uma risada baixa, quase sardônica. Ah, mas é, sim. Veja bem, eu poderia ser um amigo e ajudar você a manter isso em segredo. Mas, isso exigiria um preço. O que você acha? Carlos se levantou, a raiva crescendo dentro dele. Você está ameaçando a Ana. Isso é inaceitável. Ameaçando? Não, não. Apenas estou sugerindo que, se você quiser manter tudo isso sob controle, eu poderia ser útil. Rafael cruzou os braços, satisfeito com a reação de Carlos. O que você prefere? Uma vida tranquila ou ver tudo isso exposto? Carlos respirou fundo, tentando manter a calma. Ele não podia deixar que Rafael a manipulasse. Se você não parar com isso, eu vou chamar a polícia. É melhor você sair da minha casa. A polícia? Rafael riu, como se a ideia fosse absurda. Você não entende, Carlos. Isso não se trata de mim. É sobre você, sobre a Ana, e o que as pessoas vão pensar. Ele se aproximou, o tom de voz diminuindo. Pense bem. Você realmente quer que todo mundo saiba sobre o passado dela? Carlos sentiu a pressão crescendo. Ele sabia que Rafael não era apenas um amigo que se importava. Era um predador, procurando uma oportunidade. Você não vai fazer isso. Eu não deixarei. Nesse momento, Ana entrou na sala, sentindo a tensão no ar. Ela percebeu a presença de Rafael e a expressão preocupada no rosto de Carlos. O que está acontecendo aqui? Perguntou, seu olhar alternando entre os dois homens.
Rafael se virou para ela, um sorriso que não chegava aos olhos se formando em seu rosto. Apenas uma conversa entre amigos, Ana. Carlos estava me contando sobre você. Ana franziu a testa, desconfiada. Sobre mim? Não se preocupe, querida. Rafael continuou, com um tom de falsa camaradagem. Estou apenas tentando ajudar Carlos a entender mais sobre o seu passado. Você sabe, para que ele possa tomar decisões mais informadas. Carlos olhou para Ana, e seu coração se apertou ao ver a expressão confusa em seu rosto. Ele não queria que ela se sentisse ameaçada. Rafael não está sendo sincero, Ana. Ele está tentando usar o passado contra você. Ana cruzou os braços, a determinação crescendo dentro dela. Eu não sou uma criança, Carlos. Sei cuidar de mim mesma. Ela se virou para Rafael. E você não tem o direito de falar sobre o meu passado como se eu não estivesse aqui. Rafael levantou as mãos em um gesto de rendição, mas havia um brilho provocativo em seus olhos. Calma, calma. Não estou aqui para causar problemas. Mas, Carlos, você sabe que isso pode se tornar um problema, não sabe? Ele fez uma pausa, observando a reação de Carlos. Pense bem no que eu disse. Carlos, em um momento de clareza, percebeu que a única maneira de proteger Ana era enfrentando Rafael de frente. Se você continuar com isso, eu vou expor suas próprias fraquezas, Rafael. Você não está em posição de ameaçar ninguém. Rafael soltou uma risada baixa, mas o brilho em seus olhos agora era de desdém. Você realmente acha que pode me intimidar? Ele se virou para Ana, como se ela fosse um troféu. A vida é assim, Ana. Todos têm um preço. E você, meu bem, pode ser um valioso ativo. Ana, sentindo a raiva e a impotência, deu um passo à frente. Você não sabe nada sobre mim. Meu passado não me define, e eu não tenho medo de você. A tensão na sala era quase palpável, e Carlos sentiu uma onda de orgulho por Ana. Ela tinha uma força que ele ainda estava aprendendo a valorizar. Rafael, percebendo que seu jogo estava se desenrolando de maneira diferente do que planejava, decidiu se retirar, mas não sem lançar uma última provocação. Cuidado, Carlos. O passado sempre encontra uma maneira de voltar. Ele se virou e saiu, deixando um silêncio pesado na sala. Assim que a porta se fechou, Carlos se virou para Ana, seu coração disparando. Sinto muito por isso. Eu deveria ter feito algo antes. Ana, ainda ofegante, olhou nos olhos dele, e a conexão entre eles parecia ainda mais forte. Não foi sua culpa. Ele é um parasita, e eu não vou deixar que ele nos afete. Carlos se aproximou e segurou as mãos dela, sentindo a determinação que emanava dela. Nós vamos superar isso juntos. Não importa o que aconteça. Ana assentiu, a confiança em seus olhos retornando. E se meu pai voltar? Ele pode ser uma ameaça ainda maior. Carlos franziu a testa, pensando nas consequências. Nós estaremos prontos. Não vamos deixar que ninguém nos derrube. A noite continuou, mas agora havia uma nova determinação no ar. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, juntos, com coragem e um novo entendimento do que significava confiar um no outro. Ana estava em um estado de desespero, as palavras de seu pai ecoando em sua mente como um tambor. Ele tinha aparecido à sua porta, exigindo uma ajuda financeira, como se ela fosse a responsável por suas escolhas erradas. Ela se sentia encurralada, mas havia algo novo dentro dela, uma centelha de coragem que nunca tinha sentido antes. A ideia de que Carlos estava disposto a ajudá-la lhe dava uma força inesperada. Com a voz trêmula, mas decidida, ela encarou o pai. Carlos está disposto a me ajudar. E eu não tenho mais medo de você, disse, cada palavra pesando na atmosfera tensa da sala. O pai, um homem de olhar duro e mãos calejadas, enrugou a testa em desprezo. Acha que esse playboy vai te salvar? Ele não sabe nada sobre a vida real. Você precisa de mim? Ana respirou fundo, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Eu não preciso de você. Eu sou capaz de cuidar de mim mesma e do meu filho. Carlos não só tem dinheiro. Ele é alguém que se importa. Algo que você nunca fez. O pai dela riu, um riso amargo, como se a ideia de sua filha se opor a ele fosse risível. E você acha que ele vai deixar você e seu filho em segurança quando descobrir a verdade sobre você? Chega! Ana gritou, a voz ecoando pela casa. Você não pode mais me intimidar. Eu não sou mais a garotinha assustada que você costumava controlar.
Eu tenho um futuro e não vou deixar você estragar isso. A determinação em seus olhos era palpável e pela primeira vez, ela viu uma sombra de dúvida passar pelo rosto do pai. Nesse momento, Carlos entrou na sala, percebendo imediatamente a tensão no ar. Ele olhou de Ana para o pai dela, tentando entender o que estava acontecendo. Está tudo bem aqui? Perguntou, sua voz calma, mas firme. O pai de Ana, por sua vez, não perdeu a oportunidade de se aproveitar da situação. Quem é você para interferir na minha relação com a minha filha? Você é apenas um rico que acha que pode comprar tudo com dinheiro. Carlos, no entanto, não se deixou intimidar. Estou aqui porque me preocupo com Ana e com o futuro do filho dela. Não tenho medo de você, e não vou deixar que você a ameace. O pai de Ana avançou um passo, os punhos cerrados. Você não sabe com quem está lidando, seu idiota. Eu posso fazer a sua vida um inferno. Ana, percebendo a situação prestes a se agravar, se colocou entre os dois homens. Chega! Não vou deixar você machucar Carlos. Eu sou forte o suficiente agora. Não preciso mais da sua proteção. E não vou permitir que você ameace quem se importa comigo. As palavras de Ana foram um golpe para o pai, que hesitou, surpreso com a audácia da filha. Carlos, observando Ana com admiração, aproveitou a oportunidade para se posicionar atrás dela. Você não pode mais controlar a vida dela. O passado dela não define quem ela é. E se você continuar assim, eu não hesitarei em expor suas atividades ilícitas. O que você fez no passado terá consequências. O olhar do pai de Ana mudou. Ele sabia que Carlos não estava brincando. Você não pode fazer isso. Eu sou seu pai, ele disse, a voz cheia de raiva e desespero. Ana olhou para Carlos, que a encorajou com um gesto sutil. Ela sentiu que estava finalmente no controle de sua vida. Você não é um pai. Você é um criminoso, Ana disse, a voz firme. E eu não vou deixar você arruinar o futuro do meu filho por causa de suas escolhas. Você vai ter que enfrentar as consequências do que fez. O pai dela estava em choque, sua expressão de fúria se transformando em desespero. Ele percebeu que havia perdido o controle sobre a filha. Carlos, observando a cena, viu a força de Ana florescer diante de seus olhos. Se você não mudar sua maneira de agir, não vou hesitar em levar isso às autoridades. Isso não é uma ameaça, é uma promessa. Você precisa entender que suas ações têm consequências. O pai de Ana, percebendo que não tinha mais poder sobre a situação, começou a retroceder, seus olhos cheios de ressentimento e raiva. Ana, sentindo-se liberada, olhou para Carlos com gratidão. Obrigada por estar aqui, sussurrou, a emoção transbordando em sua voz. Carlos sorriu, reconhecendo a luta dela. Você não precisa agradecer. Isso é o que amigos fazem. E agora, você tem que se concentrar em si mesma e no seu filho. O pai, percebendo que estava sem saída, deu um passo para trás. Você vai se arrepender disso, Ana. Eu sou seu pai, e sempre serei. Ele disse, a voz tremendo de raiva e impotência. Ana não se deixou abalar. Eu sou forte o suficiente agora para fazer as escolhas certas. Você não tem mais controle sobre mim. Ele se virou e saiu, batendo a porta com força, deixando Ana e Carlos sozinhos na sala, o silêncio pesado entre eles. Ana sentou-se no sofá, a tensão se dissipando lentamente. Carlos se juntou a ela, e eles trocaram olhares significativos. Você foi incrível, ele disse, admirando a coragem dela. Você realmente se libertou. Eu não poderia ter feito isso sem você, Ana respondeu, um sorriso tímido aparecendo em seu rosto. Você me deu a força que eu precisava. Carlos, tocado pela sinceridade dela, sentiu uma conexão ainda mais profunda entre eles. Nós vamos enfrentar isso juntos, Ana. Eu prometo, eu sei, ela respondeu, olhando nos olhos dele. E isso significa tudo para mim. A atmosfera entre eles estava carregada de emoção, ambos sentindo que um novo capítulo estava prestes a começar em suas vidas. Carlos respirou fundo, sentindo que a situação havia mudado. Eu já tinha um plano para o seu pai, caso ele não mudasse de atitude. Eu tinha informações que poderiam colocá-lo atrás das grades. Mas agora, com você ao meu lado, vou levar isso a sério. Não é apenas sobre proteger você e seu filho. É sobre acabar com esse ciclo de medo e opressão. Ana sentiu um frio na barriga, mas também uma onda de alívio. Isso significa que finalmente podemos começar uma nova vida,
longe do passado. Carlos assentiu. Sim, e faremos isso juntos. Enquanto conversavam, a luz do sol começava a se pôr, criando um cenário de esperança e renovação. Ana percebeu que, apesar das dificuldades que ainda estavam por vir, havia uma nova força dentro dela e uma parceria que poderia superar qualquer obstáculo. Ela olhou para Carlos, vendo não apenas um homem rico, mas alguém que realmente se importava, alguém que estava disposto a lutar por ela e pelo futuro de seu filho. Estamos prontos para enfrentar o que vier, disse Carlos, segurando a mão de Ana. Juntos. E assim, com a coragem renovada e a determinação de mudar suas vidas, Ana e Carlos se prepararam para um novo começo, prontos para deixar o passado para trás e abraçar um futuro cheio de esperança e amor.